Teve um boca aberta do PT ali que diz que a gente está vivendo uma democracia. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Tem um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Para o boca aberta, que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia. Vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que a Rússia, do que a China e do que a Venezuela. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. Dizer que o Brasil e o mundo inteiro viram, porque as televisões também mostraram ao vivo um bando de vândalos carregando a porta de um gabinete de um ministro da Suprema Corte. Eu tenho a foto aqui, que tinha sido arrancada segundos antes. Então, por favor, não tentem alegar que aquilo era uma manifestação pacífica. Manifestações pacíficas não arrancam portas de gabinetes de autoridades. Nós todos vimos obras de arte sendo furadas com barras de ferro. Vimos o relógio histórico sendo derrubado por puro escárnio. Todo mundo viu vidros, janelas, portas, cadeiras, armários, mesas do Planalto, deste Congresso também, e do STF, sendo quebrados, depredados e pisoteados. Senhores, aqueles bandidos fizeram deste plenário um tobogã. E eu disse bandidos e repito, bandidos. Porque aquilo foi uma associação criminosa estimulada e financiada pela extrema-direita política que tentou abolir o Estado Democrático de Direito, que tentou dar um golpe para levar de volta ao poder o candidato legitimamente derrotado nas urnas, o Jair Bolsonaro. Todo mundo viu, tanto que 89% do povo brasileiro reprovou tais atos. Então querer agora anistiar aquela gente equivale a dizer que assaltantes, depredadores, invasores, ladrões podem fazer o que quiserem no Brasil. Significa dizer sim à anarquia, significa dizer que no Brasil não existe lei. Eu vou votar contra. E votar sim a esses bandidos terem anistia significa, acima de tudo, dizer que esse parlamento não merece nenhum respeito, que essa casa não vale nada. Dizer sim à anistia é autorizar qualquer que esteja inconformado, porque perdeu a eleição, a invadir aqui, queimar tudo e ficar impune. Não. Eu tenho vergonha na cara. E é por isso que essa casa precisa se respeitar, por respeito à justiça, respeito à democracia e respeito à vontade do povo que nos elegeu, jamais poderá ter essa anistia. Onde as investigações chegaram, esses atos não ocorreram de forma aleatória. Eles são uma peça importante de um movimento golpista que atenta contra a Constituição que o senhor defendeu há pouco. Ou seja, invadir as sedes dos 3 poderes da forma como vimos naquele 8 de janeiro, com financiamento, com infraestrutura, com método, com planejamento, teria a pretensão de desestabilizar os primeiros dias do atual governo, determinando eventualmente a decretação de uma GLO e sabe-se Deus o que viria depois. E havia um clima, havia o comprometimento de algumas figuras importantes do governo anterior, completamente engajadas e comprometidas com algo que a Constituição não defende em hipótese alguma, que é o desrespeito à vontade soberana das urnas, um golpe de Estado. É aonde as investigações estão nos levando. Decretar anistia ampla, geral e restrita a todos os envolvidos em 8 de janeiro não significaria abrir um precedente perigoso para outros incidentes eventualmente parecidos no futuro? Olha, André, veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes,
Moraes. É uma opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio Deputado, público, por favor, poderem não cometer sendo golpe de algo Estado. premeditado, financiado, arquitetado como peça de um plano maior, que teve outros interesses que extrapolariam a balbúrdia, algo que seria apenas uma confusão pontual em Brasília, me interessa ouvir a opinião do senhor. O que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro? Como é que aquela turba se reuniu ali naquele dia, naquele horário, naquele lugar, inclusive protegido pelas forças do Exército naquele instante, para seguir em direção à sede dos três poderes e fazer o que fez? Foi apenas uma baderna? Foi um movimento espontâneo, nascido da insatisfação das pessoas pelo resultado eleitoral. Foi uma revolta generalizada, sem nenhum tipo de coordenação, que culminou naqueles fatos do dia 8. Ninguém está dizendo que não houve depredação, ninguém está dizendo que isso é louvável. O que nós queremos aqui de maneira muito clara defender é que se isso é dar um golpe de Estado, os participantes estão de parabéns pela incompetência. Você chamar uma baderna de senhoras que estavam fazendo quebra-quebra com a Bíblia no braço, chamar de golpe de Estado é você até desmerecer as vítimas, eu vou interromper os mortos de golpes de Estado de verdade. O senhor me desculpa, só vou interromper porque o senhor está no Salão Verde aí. Eu acho que existem coisas na vida que cabem interpretação. O que aconteceu no 8 de janeiro não cabe interpretação. O Supremo já decidiu isso. O Supremo é a instância máxima da justiça no país. O senhor está no Salão Verde, onde no 8 de janeiro tinham vândalos, golpistas, participantes antidemocráticos que estavam depredando a história do país. E eu tenho certeza que não tem uma pessoa no país que seja democrática, que seja um democrata, que seja um estadista, que não tenha visto aquelas imagens de invasão ao Supremo, de invasão à Câmara, onde o senhor está, a casa do senhor, e o que a gente viu no Palácio do Planalto, e não olhe aquilo e não saiba que aquilo foi um atentado ao Estado democrático. Deputado, é o Otávio Guedes de novo. Pacifica o meu coração que eu tô com medo de ir à igreja. O senhor já viu velhinha de Bíblia na mão tentar explodir caminhão, descer de rapel, ter técnicas de evitar os efeitos de bomba de gás lacrimogênio e atirar pedra em policial que está no cavalo? Olha, João, não fica com medo de ir para a igreja não. Se quiser, você pode ir comigo. Nós vamos juntos. Eu congrego aqui em Brasília, inclusive. Você é o meu convidado. Mas veja, você não pode utilizar a exceção como regra. Nós temos mais de 2.600 pessoas que foram presas naquele dia. As 2.600 estavam colocando bombas? Não. As 2.600 pessoas estavam fazendo atos extremos? Não. A anistia ampla, geral e restrita é para todos esses que estavam lá numa folia, que podem ter quebrado uma cadeira, que podem ter, como a senhora fez, um desenho de batom num quadro. E ela merece condenada 17 anos por isso. Deputado. Eu quero que vocês me apontem aqui um líder do MST que quebrou aqui o Palácio, quebrou aqui a Câmara, que depredou fazendas, que assassinou animais, que está condenado. Não existe. Deputado, eu queria agradecer imensamente. Eu sei que o senhor está com uma agenda muito corrida. Seguindo aqui, Guedinho, quero te ouvir. Sadia, entrevistar negacionista é sempre desagradável, porque eu entendo que ele é um negacionista de 8 de janeiro. O bolsonarismo, além do negacionismo na pandemia, agora também é um negacionista com o 8 de janeiro. Então, dizer que foram velhinhas com Bíblia na mão que tentaram explodir um caminhão, desceram de rapel na Câmara, tinham todas as técnicas para evitar bombas de gás lacrimogênio, tinham todos conhecimento e planejamento para saber invadir não só a sede dos três poderes, como também enfrentar policiais. Se são as velhinhas de Bíblia que receberam financiamento para fazer isso, quem vai à missa com ele é o Joel, como ele disse. Né? Eu não vou porque eu realmente... Então, é um negacionismo e ofende a Bíblia. Botar a Bíblia no meio disso, ele ofende a Bíblia.